7h02, voltamos com o Manhã no Ar, mas voltamos também para encerrar a nossa participação na rádio, na FM O Dia, agradecendo sempre a você que nos acompanha de segunda a sexta, de 6 às 7 na FM O Dia. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Aqui pela televisão nós seguimos até às 8h30 da manhã com a programação do Manhã no Ar. E olha, ontem nós falamos sobre a Operação Luz da Infância, que estava sendo realizada em 14 estados e mais o Distrito Federal, viu? O objetivo dessa operação foi de combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Manaus, 2 homens foram presos durante a operação. Inclusive um deles abusava das 3 filhas, e chegou a engravidar uma delas. Chegou a engravidar uma das filhas. Nós temos uma reportagem. 2 mandados de prisão preventiva foram cumpridos aqui em Manaus. Essa força-tarefa também aconteceu em pelo menos 14 estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. É uma força-tarefa realmente integrada visando o combate aos crimes sexuais infantos juvenis em meio cibernético. Dessa vez foram cumpridos 105 mandados. No Amazonas foram 2 mandados de prisão preventiva. Então são, na sua grande maioria, mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão preventiva, visando aí custodiar os autores dos crimes de abuso e exploração sexual. 2 suspeitos foram apresentados aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, inclusive um deles, um feirante de 53 anos, que abusou das próprias filhas. 3 filhas, uma delas engravidou. Como vocês conseguiram chegar até ele? Foi chegando a primeira denúncia e aí a gente acabou, ao longo da investigação, descobrindo que se tratava aí de um abusador crônico familiar, que inclusive tinha uma filha de uma relação incestuosa. Então, todas as vítimas acabaram nos procurando e relatando e pedindo ajuda. E essa ajuda consistia, é claro, no afastamento dele da família, uma vez que ele já estava atualmente abusando sexualmente da enteada. Doutora, para a gente finalizar, uma operação internacional que tem como finalidade proteger as nossas crianças. Vai continuar? Como é que vai ser esse trabalho? Sim, esse é um monitoramento constante do Ministério da Justiça, em parceria com os estados. Então, essa coordenação é pelo Ministério da Justiça de Brasília. Então, os estados estão sempre integrados e assim que essa operação é deflagrada, de forma imediata, o Amazonas responde dessa forma. No dia de hoje, 2 mandados, 2 cumprimentos exitosos. Então, a gente responde que está firme e forte no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu fico me perguntando como é que a gente pode proteger uma criança ou crianças dos próprios pais, do próprio pai. Como é que se protege a criança de alguém que deveria, no contexto social, no contexto da sociedade, no contexto da família, alguém que deveria ser o primeiro a se preocupar com o bem-estar, com a saúde física, com a saúde psicológica, com a saúde mental, com a proteção, com o carinho, com o abrigo, com tudo isso que uma criança precisa. Os filhos não pediram para vir ao mundo. É responsabilidade de quem traz uma criança ao mundo cuidar, zelar, proteger, ensinar, educar, dar amor. As pessoas que estão me acompanhando, os pais, eu tenho certeza que assim como eu, que também sou pai, você deve se perguntar como é que alguém é capaz de cometer de forma repetida, desta forma, crimes contra as próprias filhas, a ponto inclusive de engravidar uma delas. Essas operações precisam ser feitas e ser feitas frequentemente, todo tempo, para encontrar, para identificar e para responsabilizar esses monstros. Eu já falei aqui outras vezes e digo mais uma vez. É muito difícil você chegar com um filho ou com uma filha, principalmente com as meninas, e passar esse tipo de orientação. Muitas vezes as mães têm vergonha porque não receberam esse tipo de orientação, não sabem como conversar com os filhos. E quando eu falo isso, eu não estou falando as mães, não, só as pessoas, isso acontece nas classes mais pobres, nas pessoas, não, mãe é mãe
em todas as classes e tem um perfil de mãe, ser mãe, é igual em todo lugar. Então, minha querida, converse com seu filho, converse com a sua filha, ajude. Mas isso vai ser uma agressão para a menina, ela vai se sentir mal, pode ser que cause um desconforto, pode ser uma agressão à inocência da criança, mas pode ser uma forma de ensinar a criança a pedir ajuda, a pedir socorro. Se você não sabe o que dizer, eu não quero me meter na criação do seu filho não, mas eu também criei filhos. Criei uma filha. E a gente faz de tudo para proteger o filho. Diga para ela, você é mãe. Explique para ela, minha filha, eu sou mãe, eu sou a única pessoa que pode lhe dar banho e no banho fazer isso aqui. Explique para ela. Se alguém fizer desta forma, você não permita porque é errado. Diga para o seu filho que ele não pode receber presentes de ninguém. Se alguém chegar, um tio, um parente, um amigo, um vizinho, dando presente para o seu filho, diga para o seu filho responder, olha, tem que pedir da minha mãe, eu tenho que pedir do meu pai, eu só posso receber se o meu pai ou se a minha mãe disser. Diga para o seu filho que ele não pode entrar na casa de ninguém sozinho. Diga para o seu filho não receber pirulito, presente, bombom, dinheiro de ninguém. Diga para o seu filho que não existe segredo entre adultos e crianças. E se alguém disser alguma coisa para o seu filho, olha, mas guarda segredo, alerte o seu filho, diga que isso é errado, que adulto nenhum pode pedir segredo de crianças. São frases simples. Você é capaz de fazer isso. E fazendo isso você poderá estar protegendo o seu filho, ou pelo menos ensinando o seu filho ou a sua filhinha a se proteger de abusadores, de monstros como esses aí, que deveriam proteger inclusive, mas que são os monstros que cometem esses crimes. A culpa não é sua, a culpa não é da sua filha, a culpa não é dessas crianças, não foi dessas crianças, a culpa é desses monstros. Eles precisam ser responsabilizados. E nós, a sociedade, e nós pais, você pai, você mãe, você responsável, você tem o dever e a obrigação de alertar, de proteger, de prestar atenção nos sinais. E não só a família, a escola, a igreja, os vizinhos, todo mundo compartilha dessa mesma responsabilidade. 7h09, deixa eu continuar aqui na área policial e trazer o caso de uma servidora pública federal, que foi presa pela Polícia Civil suspeita de receber a aposentadoria de um investigador que morreu há 29 anos. Segundo a Amazon Prev, ela causou um prejuízo de quase 4 milhões de reais. Há pelo menos um mês, a Polícia Civil e o Departamento de Repreensão ao Crime Organizado estavam monitorando os passos da servidora pública federal, Eva Maria Nascimento, de 48 anos. Segundo o presidente da Previdência do Amazonas, Amazon Prev, a mulher foi identificada após um trabalho minucioso da instituição junto às folhas de pagamento de servidores ativos e inativos. Foi constatado que a suspeita estava recebendo pensão do investigador da Polícia Civil, Fernando Bonates, morto há quase 30 anos. As investigações ainda estão no início, existe um processo para que a gente consiga identificar de fato como foram os procedimentos dessa senhora, mas ela conseguiu burlar o sistema, principalmente dentro do banco, né, que ela recebia os cartões lá de uma pessoa que já havia falecido. Então, ela burlava essa situação, burlava os recadastramentos, então ela vinha cometendo essas fraudes a partir desse tipo de comportamento. Eva Maria Nascimento começou a praticar esse golpe aos 18 anos. Ela trabalhava no setor administrativo dos Correios e conhecia a vítima. A Polícia Civil conseguiu chegar até ela depois que a Amazon Prev realizou uma denúncia. Durante as investigações foi constatado que Eva teria cometido várias irregularidades na aposentadoria de Fernando e que, inclusive, estava recebendo o benefício através de um cartão de débito. Com 48 anos, ela foi presa na última sexta-feira após um cumprimento de mandado de prisão preventiva e causou um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de reais. O que nós poderíamos estar usando para o benefício da população, uma só pessoa estava fazendo isso aí. Nós não sabemos ainda como as investigações vão continuar correndo pelo DRCO, para sabermos se tem mais gente envolvida, ou do banco, ou
ou da própria Amazonprev. A gente identificou quem era, através de investigações, acompanhamento do alvo, esse trabalho de inteligência que o Departamento de Crime Organizado é acostumado a fazer contra as milícias, contra as organizações criminosas. Acompanhamos o alvo, descobrimos o veículo dela, onde trabalhava, residência, onde comprava, né? Então, através do sistema de notas fiscais, a gente chegou até cruzamento de dados e ela fatalmente foi identificada como essa criminosa que estava desviando, recebendo indevidamente esse recurso. É muito dinheiro, hein? Uma serraria foi embargada e multada em R$ 2.600.000 durante uma ação de combate às queimadas e ao desmatamento no sul do estado do Amazonas. A empresa, segundo o Instituto de Proteção do Amazonas, o IPAAM, descumpriu as regras para a operação e estava produzindo carvão sem licença. Pelo menos 830 toras de madeira estavam no pátio da serraria. A empresa fica próxima à BR-319, uma região marcada por conflitos por extração ilegal e grilagem de terra. O responsável pela serraria foi levado à delegacia de Humaitá. A ação faz parte das operações Caruqueté e Verde Brasil, força-tarefa montada por órgãos ambientais com o apoio do Exército para combater esse tipo de crime no sul do nosso estado. E depois de reclamações da população, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para acompanhar o fornecimento de energia elétrica, isso lá em Parintins, no interior do nosso estado. Para a terceira Promotoria de Justiça de Parintins, os moradores de grande parte da cidade vêm sofrendo com interrupções frequentes na prestação do serviço, sem que a empresa ou qualquer órgão do Poder Executivo tenha se manifestado oficialmente sobre a existência de rodízio ou racionamento no fornecimento de energia elétrica. Ainda segundo a promotoria, o serviço é considerado essencial e a interrupção coloca em risco a saúde e a segurança da população. As empresas que fornecem energia elétrica, elas já têm que estar preparadas para esse período mais quente, que é um período que naturalmente vai demandar aí um fornecimento maior de energia elétrica, porque as pessoas utilizam mais ventiladores, ar-condicionados, né? Enfim, tem que ter aviso prévio quando for um caso de manutenção, que né, são manutenções das redes elétricas, elas são necessárias, mas aí tem que ter um cronograma, tem que ser informada a população para que as pessoas já se programem. Dentre as medidas iniciais tomadas no âmbito do inquérito civil, o Ministério Público do Estado oficiou a empresa Amazonas Energia para que ela informe os motivos das interrupções e quais medidas foram tomadas para sanar as falhas. As informações devem ser prestadas no prazo de 10 dias, incluindo um relatório com datas e horários da suspensão do fornecimento nos últimos 30 dias, com o número de residências atingidas. Caso persista, nós vamos tomar as providências cabíveis, a gente espera que isso não aconteça, mas, se necessário, nós vamos tomar as medidas, inclusive judiciais. A promotora afirma que no prazo de 15 dias, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado, a ARSAN, deve informar o Ministério Público se tem conhecimento do problema e se vem tomando medidas para normalizar o fornecimento de energia pelos próximos 6 meses. Olha, a nossa equipe tentou contato com a Amazonas Energia lá em Parintins, mas não obteve resposta. A Semana da Pátria começou e com o feriado prolongado já tem gente saindo da cidade para os municípios próximos da capital. A previsão é de que nesse período pelo menos 50 mil pessoas deixem Manaus. Por esse motivo, a ARSAN está fazendo fiscalizações em pontos estratégicos da cidade. A movimentação na rodoviária e saídas de Manaus já começou. Está todo mundo querendo aproveitar o feriado prolongado da Semana da Pátria, longe da cidade. Nildo vai levar a família toda para se divertir e descansar. Você está indo para onde? Rio Preto, participar do Campuri dos Bravadores. Já a dona Tereza veio de Manacapuru para buscar o neto, para passar o feriado com ela. Sempre que eu posso, eu venho buscar ele, né? Nas férias, nos feriados. Por causa dessa movimentação na entrada e saída da cidade, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, ARSAN, desencadeou a Operação Semana da Pátria.
A operação segue até o próximo domingo e está sendo realizada em 4 pontos da cidade. Um deles é aqui na rodoviária, mas os fiscais da Arsan também atuam na Ponte Felipe Dal, na Barreira e no quilômetro 30 da M010, devido ao Festival de Canção de Itacoatiara. A finalidade é de que os trajetos intermunicipais sejam realizados com a segurança e a qualidade do serviço adequado aos usuários que utilizarão desse serviço. A diretora lembra que os passageiros que pretendem sair de Manaus devem tomar alguns cuidados, principalmente na hora de decidir o tipo de transporte e se a empresa está cadastrada. Geralmente existem alguns veículos que eles não são previamente cadastrados na Arsan e que deveriam estar quando eles prestam serviços de transporte para fins remunerados. Esse cadastramento é importante porque durante esse cadastramento ocorre uma verificação, uma fiscalização para saber se esse veículo é apropriado para prestar o serviço que se propõe. Muitas igrejas, associações, grupos, às vezes até famílias procuram veículos para fazer esse tipo de viagem e o que pode ser barato no primeiro momento pode sair caro lá na frente, por isso é importante ficar atento ao que diz a Agência Reguladora dos Serviços Públicos e é importante sim que a Arsan esteja na rua fazendo a fiscalização, porque é para isso que o órgão serve, é para isso que ele foi criado, constituído. 7h18, a gente fala agora, continua falando sobre o trânsito nesse feriadão, no entorno, dessa vez, lá do Sambódromo, onde acontece o desfile da Semana da Pátria. Cadê a Catiane Moura? Já está aqui posicionada novamente. Catiane, vai ter alteração no tráfego, vai ter alteração tráfego, para não confundir, a gente fala tanto tráfego que confunde às vezes, né? Então, alteração no tráfego, alteração no transporte coletivo. Traga as informações do trânsito agora no entorno ali da Arena e do Centro de Convenções também, por favor. Bom dia novamente para você, Manuel. Voltamos a falar de serviço, da Semana da Pátria, desse feriado prolongado. E a gente vai dizer que a partir de hoje, às 14 horas, já vai ter modificações no trânsito ali no entorno do Sambódromo, para o desfile estudantil. A Avenida Belmiro Vianês e a Alameda do Samba serão interditadas, a partir das 2 horas da tarde. Já a Avenida Pedro Teixeira será fechada para o trânsito no trecho entre a Avenida Constantino Neri e a Rua Francisco Orellana. A Avenida Lores Cordovil vai ser interditada no trecho entre a Constantino Neri e a Rua Vivaldo Lima, ali nas proximidades do SPA da Alvorada. Eu estou aqui detalhando, Emanuel, até para o nosso telespectador ficar ligado aí, no que vai acontecer, principalmente para quem vai de carro hoje à tarde ali para o Sambódromo ou para quem vai no transporte público, vai ter que andar um pouquinho mais, mas é exatamente essas interdições, é para dar segurança para o pedestre que vai circular ali no entorno da Arena da Amazônia. Já para o sábado, as interdições começam a partir das 5 horas da manhã. Então, quem vai de carro, como eu já falei, vai ter que estacionar um pouquinho mais longe. Quem vai no transporte público também vai ter que andar um pouquinho no sábado, de manhã cedo. Então, o desfile começa logo cedo e muita gente com certeza vai, porque é um desfile muito bonito e todos os anos é sempre bastante movimentado. Mas vamos falar das interdições lá no dia 7 de setembro. A Avenida Constantino Neri será interditada em ambos os sentidos, entre a Rua São Geraldo e o Viaduto de Flores. A Avenida Pedro Teixeira fica bloqueada entre a Avenida Dom Pedro e a Djalma Batista. A Avenida Lores Cordovil será interditada no trecho entre o SPA do Alvorada e a Constantino Neri. Só lembrando que ali quem tem algum tipo de deficiência tem também uma área especial, ali um estacionamento diferenciado para essas pessoas, então elas não precisam se preocupar. O veículo tendo a identificação pode se aproximar um pouco mais, mas quem não tem, quem vai caminhando mesmo, vai poder ficar um pouquinho mais longe, mas vai poder caminhar ali com segurança naqueles trechos da Avenida Constantino Neri, somente que fica bastante movimentado. A gente sempre vê, nos jogos de futebol, é mais ou menos aquele perímetro ali, que a gente sempre divulga ali próximo da Arena da Amazônia, que fica ao lado do Sambódromo, onde as pessoas têm essa trafegabilidade, mais tranquila, mais segura, só contando que também para o transporte público, quem vai optar aí para ir para o Sambódromo de ônibus, os ônibus vão respeitar também esse perímetro, mas a trafegabilidade vai acontecer pela Avenida Djalma Batista nos 2 sentidos, então as pessoas que vão para o Sambódromo vão ter essa opção, vão descer um pouquinho mais longe, mas com certeza vão ter uma caminhada segura. Não é mesmo, Emanuel? Bom dia para você. Muito bom dia, Catiane. Obrigado pelas informações importantes. A gente sabe que essa interdição é necessária, até porque se não houver interdição, não tem trânsito do mesmo jeito por conta do fluxo de pessoas
um estacionamento que aconteceria de forma irregular e desordenada. Por isso é necessário que as autoridades de trânsito façam esse planejamento aí. Mais uma vez, Catiane, obrigado, bom dia para você, bom trabalho hoje nas externas da vida e no jornalismo. A gente segue por aqui às 7h21. Nesta quarta-feira foi inaugurada a sede da subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Parintins. Durante a solenidade, os representantes da entidade assinaram uma ação civil pública contra o fechamento do escritório do IBAMA lá no município. No interior do Amazonas, somente Tefé e Parintins tem uma subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A inauguração da sede na Ilha Tupinambarana, que fica na Avenida Amazonas, centro da cidade, contou com presença de advogados parintinenses e autoridades judiciárias. Concretização do sonho da advocacia histórica de Parintins e, ao mesmo tempo, também significa o fortalecimento da advocacia aqui de Parintins. Hoje nós temos mais de 50 advogados aqui em Parintins. Tenho a certeza de que essa sede representará o fortalecimento da nossa profissão e as contribuições que a OAB pode dar para a sociedade parintinense. Além de lutar pelos direitos da classe, a entidade também defende causas coletivas da população. Ela abre espaço para o povo de Parintins, para as pessoas, para o coletivo, para aqueles que desejam realmente ver os seus interesses, seus direitos sendo respeitados pelas instituições, pelos órgãos públicos. Durante a solenidade, os representantes da OAB assinaram uma ação civil pública contra o fechamento do escritório do IBAMA em Parintins, anunciado pelo governo federal. Um momento tão importante da defesa do meio ambiente, é inimaginável que o município polo, como Parintins, para a região do Baixo Amazonas, fique sem uma representação do IBAMA. Então, estamos elevando essa questão ao Poder Judiciário, mostrando que a OAB tem um compromisso com a sociedade amazonense, tem um compromisso com a sociedade parintinense, sobretudo. No coração da selva amazônica, né, o IBAMA é fechado. Isso é inadmissível e a OAB de Parintins ela já se apresenta, né, parceira do povo, parceira dos defensores, né, do meio ambiente, e nós estamos lutando para que o poder público federal, né, para que os órgãos competentes, eles mantenham o IBAMA aqui de Parintins, de portas abertas para a população. Devido Parintins ser cidade polo do Baixo Amazonas, a sede irá também atender os municípios de Inhamundá, Maués, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. E além de exercer sua função universal, a Ordem dos Advogados do Brasil na ilha deve ofertar cursos de capacitação para os profissionais da região. Não é só o escritório do IBAMA em Parintins que está prestes a ser fechado também, não. Tem o de Humaitá e uma outra localidade. São 3 escritórios no interior do estado do Amazonas, do IBAMA, que estão sendo fechados por conta de uma questão orçamentária. Agora, isso vem na contramão dessas discussões que temos acompanhado nos últimos dias. O IBAMA é o órgão de fiscalização federal de questões ambientais em âmbito federal, não apenas em relação ao desmatamento e queimadas, mas em relação a todos os outros crimes ambientais que se cometam ou que se possam cometer na nossa região. Agora imagina essa fiscalização ficar restrita apenas a Manaus. A distância aqui de Manaus lá para Humaitá, quanto tempo um fiscal demora para chegar lá? Lá em Humaitá para fazer uma fiscalização? Mesmo em Parintins, que dá para ir de avião ou de uma lancha rápida, mesmo assim, até se chegar ao local, e a gente tem regiões muito grandes para serem fiscalizadas, retirar o IBAMA destes locais, parece uma coisa sem muita lógica do ponto de vista da importância dessa fiscalização para a nossa região. Nós temos no Baixo Amazonas a situação, por exemplo, de madeireiras do estado do Pará, mas que escoam, que tiram essa madeira da mata pelos rios aqui do lado do estado do Amazonas. E aí é preciso que seja feita uma fiscalização, porque a documentação é do Pará, mas ninguém sabe se as árvores estão sendo cortadas realmente no Pará. É preciso que haja fiscalização. É para isso que existem esses escritórios. É para isso que esses escritórios estavam funcionando durante esses anos todos, fazendo abordagem, fazendo fiscalizações, fazendo notificações, aqui no Baixo Amazonas, lá no sul do Amazonas também.
A gente acabou de mostrar aí uma serraria fechada na 319, nas proximidades de Humaitá. Vai fechar o escritório do IBAMA lá? É algo que precisa realmente ser verificado, viu? 7 horas e 26 minutos. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu queria mostrar a interação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 992912167. Bom dia a todos do Manhã no Ar, aqui é o Marquinho lá do Mauazil. O Marquinho está sempre acompanhando a gente, viu? Bom dia, Marquinho, para você também. Manda um beijo pro meu filho, pro Gabriel de Jesus, lá no Parque 10. Um beijo, Gabriel. Um beijo, Gabriel. Quem temos aqui? Antes de sair o trabalho, deixar o meu registro. Bom feriado a todos. É a Ana Carolina, lá do Novo Aleixo. Bom feriado, viu? Bom dia, o melhor apresentador do Amazonas. Estamos assistindo Manhã no Ar. Aí é o Paulo, lá do Zumbi. Muito obrigado, viu, Paulo? Não sou o melhor do Amazonas, mas a gente se esforça para fazer o melhor, viu? Bom dia, Manuel. Admiro muito o trabalho de vocês e um ótimo jornal. Muito bom dia. Bom dia para você também, meu amigo. Então, olha, temos aqui o bom dia para você, Galã de Parintins. Bom feriado para todos, bom trabalho. É a Graciete do Mauazinho em peso aqui na nossa programação, viu? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continue interagindo com a gente, mandando a sua opinião em relação aos conteúdos também que nós divulgamos aqui. O número está no seu vídeo, o número do WhatsApp da nossa produção, 992912167. Vamos para o intervalo? E depois do intervalo a gente fala sobre o reajuste do preço da gasolina. Prestou atenção? Há 2 dias a gente colocava gasolina em Manaus aqui a R$3. Já prestou atenção como o preço que está nos postos de gasolina hoje, desde ontem? A informação que a gente traz daqui a pouquinho depois do intervalo.